Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês em mais um painel aqui do Pop-Up do Infomoney. Dessa vez eu tenho o prazer de receber Heloísa Rios. A Heloísa é especialista em estratégia, inovação e ESG, além de ser apresentadora do Game Changers, o nosso programa sobre esportes no Infomoney. Vocês, inclusive, podem acessar a playlist do Game Changers aqui pelo QR Code que está no fundo. E também com Alex Bourgois, presidente da Portuguesa. Esqueci de dizer o mais importante. Heloísa é sócia da Universidade do Futebol. Alex Bourgois, que é presidente, sócio-investidor da Portuguesa SAF. Heloísa, Alex, muito obrigado por estarem aqui comigo. A Heloísa preparou para todo mundo entrar na mesma página que hoje. A Heloísa preparou uma apresentação. Depois dessa apresentação a gente entra num bate-papo. Heloísa, eu e Alex, as contribuições dos dois sobre o mercado e sobre uma perspectiva mais micro da administração de uma SAF recém-formada, da perspectiva do Alex. Então, Heloísa, sinta-se à vontade para a sua apresentação. É um prazer estar aqui, vai ser um desafio, né? Vocês vão ver a gente olhando para todos os lados, mas é incrível, a gente comentava antes, como que na indústria do futebol a gente vem vendo não só a evolução do futebol, mas principalmente o interesse de públicos diversos, de pessoas que entendem de futebol, que já estão na indústrias, mas de pessoas que vêm do mundo corporativo, como é o nosso caso. Por que a gente preparou alguns poucos slides aqui? Exatamente porque hoje quem já está no futebol, que já está acompanhando as evoluções, a gente vai falar de algumas novidades, mas a ideia também é que a gente tenha, a partir dessa primeira introdução, o convite para vocês que a gente vai fazer um paralelo importante do mundo que a grande maioria está ou estuda, que é trazer o mundo corporativo, o mundo dos investimentos para essa nova realidade que é possível no Brasil. Então, a primeira questão que a gente queria chamar a atenção é a questão do ecossistema. Hoje a gente vai estar falando de SAFs, a gente vai estar falando de sustentabilidade do futebol e a gente vai estar concentrando no assunto clubes, né? Vamos estar falando de SAF, as implicações e os comparativos, mas cada vez mais a gente está falando de quem é o cliente do futebol, nós estamos falando de investidores, nós estamos falando das agências, nós estamos falando dos patrocinadores, nós estamos falando das áreas de saúde, nós estamos falando de tecnologia. Então, eu convido vocês a fazerem bastante esse pensamento, né? Nós estamos falando também que no futebol, eu entrei no esporte mais profundamente, profissionalmente, há 10 anos. Mas no futebol, eu entrei pela estratégia, fazendo a estratégia do Clube Atlético Paranaense e fiquei pelo poder de transformação. E eu comentava com o Alex e com o Yuri que a frase que até hoje eu não posso escutar, eu tenho que me controlar, falar assim, futebol é assim. Então, exatamente por isso, a gente convida essa visão mais sistêmica também para a sustentabilidade do futebol. Porque tudo que a gente vive tem a dimensão política, tem a dimensão técnico-desportivo, ou da indústria, do produto, e a gente tem a dimensão da gestão, da estratégia, da governança, né? A estratégia, na minha visão, cola tudo, mas a gente comentava, uma associação, ela tem as questões políticas dela e não é como associação. Nem todo clube no Brasil precisa ser SAF e será SAF, né? Então, a gente vai debater exatamente hoje para quem faz sentido. Mas, mesmo quem já está na Sociedade Anônima do Futebol ou em sistema de clubes e empresas, o sistema da indústria do futebol, ele tem uma política diferenciada. Mas como vocês aqui devem lidar com indústrias diferentes, com tipos de organizações, sejam familiares, capital aberto, a gente quer cada vez mais discutir o futebol na dimensão sistêmica, nas suas nuances, mas não o futebol separado. Quando eu comecei, por exemplo, eu falava indústria, mas eu tomava muito direct.
Não é indústria, é uma indústria. Se a gente quiser profissionalizar, se a gente quiser falar de sustentabilidade, futebol é uma indústria e precisa de gestão, governança, profissionalização, investimento, investidores, igual qualquer uma. Aqui, eu só, quase que é um jogo dos 7 erros. Tem uma frase ali que não pertence, tem uma classificação, mas também é para a gente entender que a gente, no futebol, tem clubes de futebol que se classificam nos diversos modelos acionários possíveis. Então, nós temos, a grande maioria ainda são as associações, os grandes clubes, né, que nós estamos falando principalmente Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, eles são associações. E continue. A gente vai debater, inclusive, sobre reforma tributária, o que vem aí, as motivações. E depois, a gente fala de SAF, mas SAF está dentro de modelos de clubes e empresa. Então, hoje a gente tem no Brasil sociedades limitadas, Red Bull Bragantino. A gente tem donos de clube como empresário individual. Ali que está errado, antes que eu não tenha o retorno de vocês, né? O multi-club ownership, por exemplo, que é o Vasco, que é o Botafogo, ele pertence a um grupo como o Belintani do Bahia, ele tem um MCO de clubes menores, que podem ser limitadas, SAF de dono, e podem ser sociedades anônimas só. Você tem clubes que são sociedades anônimas ou clubes que criaram, por exemplo, o CAP tem uma sociedade anônima. Aqui tem um grande amigo, guerreiro, que eu adoro, o Murilo. Então, ele tem a SAF, mas ainda não constituída, é aprovada. E a gente tem o que a gente vai falar muito hoje, que foi a criação das sociedades anônimas do futebol. Então, ele tem várias nuances, vários cuidados, alíquotas diferentes de imposto. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, e aí depois eu tenho alguns números, por exemplo, e algumas atenções com a reforma tributária de clubes que estão tentando as aprovações de virem de clubes e empresas como o Red Bull, por causa de benefício. Para ir encerrando essa parte, a gente também gostaria de chamar a atenção que se a gente vai falar de sustentabilidade e de profissionalização, a gente tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí aprendi com Marcelo Paz do Fortaleza, futebol, uma indústria de paixões e de milhões. E muitas das vezes, e se a gente olhar principalmente a primeira onda das SAFs, elas foram não só criadas, o que a gente chama numa necessidade de capital muito mais importante, né? Clubes muito endividados, como Cruzeiro, como Vasco, como Botafogo, mas também clubes que vieram na segunda onda, eles são clubes que não necessariamente estão atentos quando vocês entram para um M&A, para uma JV, que você tem que ver se aquele comprador, se aquele sócio tem alinhamento cultural, tem alinhamento de valores, tem alinhamento de interesse, tem alinhamento de propósito. No futebol, a gente vai na paixão ou a gente vai só no recurso de curto prazo e vai dar ruim. Já tem projetos dando ruim, porque você tem sócios, né, que você não tem esse matching aqui, né, de quem vem. E quando é feito um M&A, uma JV, você tem que olhar quem vem e você tem que olhar para onde você está indo. E me parece que é um ponto de evolução se a gente for falar de sustentabilidade. E aqui eu passo para a gente bater para o debate, esses números vão ficar para vocês, dos faturamentos, enfim. Mas até abril, segundo a associação que cuida, hoje existe uma associação dos clubes que são SAF, existem 99 sociedades anônimas do futebol registradas nas juntas comerciais do Brasil todo, sendo 6 clubes da Série A e 9 clubes da Série B já são SAFs. Se a gente coloca os processos em andamento, eles, segundo os levantamentos, já chegam a 150 e esse número vai ser atualizado agora em agosto pela associação. Então, assim, dos que a gente tinha conhecimento do último estudo, de 756 clubes registrados no Brasil, 99 já estão registrados como sociedades anônimas do futebol. E aqui
para a nossa conversa ficar bem interessante, que eu acho que a grande maioria num congresso desse, né, numa reunião que a gente está, a gente está de olho em que quem está buscando dinheiro, se eu posso ser sell side, buy side, se eu coloco meu dinheiro, se eu viro investidor. Então, a gente trouxe algumas notícias dos últimos meses, algumas procuras em diversos formatos, inclusive o São Paulo, que não é uma SAF, mas acessando, né, ali através de outros recursos para acessar o mercado. E eu achei curiosíssimo o João, que acabou de sair como presidente da CVM, numa palestra que a gente estava junto. Ele disse que a CVM olha o mercado de futebol como um dos 4 pilares que a CVM tem enxergado como uma possibilidade de popularizar o investidor individual. Porque se tiver, né, não sei como é que está a estratégia da Portuguesa, mas, por exemplo, quando você abre capital, como você abre para qualquer uma, você vai colocar um pouquinho no seu time. Talvez você não ia colocar numa empresa de agronegócio, de energia, se você não tem intimidade com esse mercado. Mas eles entendem que, se bem estruturados, pode vir muito dinheiro. E numa entrevista recente com o Raí no Game Changers, ele disse: não é raro, semanalmente, alguém me procurar. Quero colocar dinheiro no futebol brasileiro e ele não ter como avançar. E aí, há várias formas de investimento, a gente vai estar discutindo, principalmente um case real aqui, mas o futebol cada vez mais se abre, se estrutura para receber diversas formas de financiamento. Aqui era só essa pequena introdução para a gente começar esse bate-bola. É uma alegria estar aqui. Obrigada, Alex. Eu acho que essa introdução serviu para deixar todo mundo na mesma página. E agora eu quero jogar a bola pro Alex, para olhar da perspectiva de um investidor e agora de um presidente de uma SAF. Primeiro, Alex, eu queria entender, você já teve passagem por clube em modelo associativo, e agora você chega na Portuguesa como um sócio investidor e o presidente. A gente conversou um pouco sobre isso ali fora. Qual é a grande diferença que você vê em estar na cadeira de presidente de uma SAF e ser um executivo de uma associação? No fim das contas, do ponto de vista de estratégia, de gestão, qual é a grande diferença? Então, boa tarde. Obrigado, XP e Infomani, pela oportunidade de estar aqui. É muito bom estar do lado da Elo, que é uma mulher expoente no mundo do futebol, que não é fácil. Parabéns. E quanto à sua pergunta, a associação e SAF corporativa, né, para diferenciar das SAFs que pertencem à associação, é um mundo totalmente diferente. Numa associação, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos, enfim, um monte. Você tem uma briga política pelo poder. Então, o presidente está ali por um período e ele tem que agradar seus eleitores. Ele pode agradar via resultado esportivo ou fazendo algumas coisas que vão ajudar os seus eleitores, digamos. Numa SAF, como na Portuguesa, onde a gente está, eu não concorro à eleição e eu não tenho eleitores, né? A gente investiu, compramos 80% da SAF e a gente é medido por nós investidores simplesmente por resultado, que é o que importa para a gente. Então a diferença é bastante relevante, né? O presidente, muitas vezes, ele de uma associação, ele é empurrado pelos eleitores, pela mídia, a tomar decisões, às vezes, que são totalmente contrárias a uma sustentabilidade financeira, que ele precisa ganhar jogo, que ele precisa estar melhor no campeonato. A gente faz planejamento, as associações, muitas vezes, têm dificuldade de fazer um planejamento de longo prazo. Então, essa diferença é muito grande. A SAF da Portuguesa, que tem 3 investidores, a Tauá, Revi e XP. Eu queria entender, do ponto de vista da estratégia e do perfil de investimento,
Como que essa diversidade, esse pool de investidores pode contribuir, cada um à sua maneira, para uma SAF, se isso é uma alternativa, no fim das contas, para as SAFs, né? A XP é um assessor financeiro que assessorou a gente na compra da Portuguesa. A Tauá é a empresa que, de fato, comprou a Portuguesa, os 80% da SAF. A associação, por lei, ela é obrigada a ficar com pelo menos 10%. Nós demos para a associação 20%, então ela, digamos assim, ela participa como acionista minoritária e com isso ela tem um assento no Conselho de Administração. A Revi, que é o outro parceiro ao qual você se refere, é um parceiro que está entrando na exploração do Canindé. Então eles vão reformar, renovar o Canindé numa arena nova, moderna, que inclusive é muito mais importante para a cidade de São Paulo do que simplesmente para a Portuguesa, né? Uma arena que vai servir para shows, para eventos, numa localização que todo mundo conhece, que é bastante relevante aqui em São Paulo, e eles vão explorar o estádio. É isso. Quem toca o futebol, quem é o acionista principal com 80%, é a Tauá. Elô, agora jogando a bola para você de novo. Você tem visto vários modelos, você é conselheira de SAFs, você conversa com quem está dentro do mercado. Eu queria entender da sua perspectiva, tem algum modelo que tem se mostrado, você explicou aqui um pouco sobre os modelos acionários, se tem algum modelo que tem se mostrado mais bem sucedido, um modelo vencedor até agora entre as SAFs que a gente já viu sendo constituídas aqui no Brasil? Bem, eu acho que naquela perspectiva que a gente colocou, eu enxergo como uma empresa. Você tem as vantagens dos diversos modelos, a gente pode falar vantagens, implicações tributárias, mas o que faz a grande diferença se chama estratégia clara, uma governança que atenda aos objetivos daquela estratégia e gestão. Então, como o Alex falou, uma associação, essa configuração ela é mais complexa, porque você tem a cada 2 ou 3 anos eleição do poder em cima, e o que a gente vê, infelizmente, não precisaria ser assim, mas é uma troca do corpo técnico, da diretoria. Então, é assim como quem tem empresa aqui, quem gera empresa, você fala assim, olha, mudou. E aí você, muitas das vezes, por questões de amarras políticas, você destrói essa camada que deveria estar ali, a estratégia que não depende de quem está no topo, as políticas, a governança, tudo deveria permanecer. Então, uma associação é mais desafiante, mas não necessariamente a gente vê, né, modelos muito bem sucedidos, grandes e pequenos aí, né, estou falando de gestão, governança, o que a gente tem visto, por exemplo, do próprio Palmeiras, do avanço em tecnologia, do uso de transparência, o início das publicações, tudo tem ajudado, mas no modelo associativo tem o desafio dessa troca ali em cima. Mas não significa, você tem um clube empresa, que eu tenho uma admiração enorme, que é o Red Bull Bragantino, que ele segue todas as políticas de boas práticas de gestão, de estrutura de capital e tal, da holding que fica lá fora, né? Mas o que você acompanha ali são processos, que é uma coisa... Eu vou contar, em 2019, quando eu fiz a primeira projeto de estratégia, você entrava num clube, ele não tinha departamento ele tinha departamento de pessoal, aquele que carimba passaporte, paga salário, mas ele não tinha visão de gente. Então, quando você vai para uma SAF, quando você tem um investidor, quando você tem o risco do seu capital, teoricamente, você vai exigir o retorno, né? Você quer, óbvio, nós estamos de olho no resultado, nós estamos de olho na bola, mas não necessariamente você vai fazer uma jornada que você só vai ganhar. Na associação, você tem também o desafio. O dinheiro não é meu, não tem responsabilidade estatutária, então eu entro ali depois do meu mandato, muitas vezes as pessoas têm ambições políticas que o clube dá uma visibilidade incrível. Mas se eu resumisse naqueles todos os modelos que a gente passou, o que faz a diferença são os princípios de uma boa gestão, é uma governança
E o desafio que eu descobri quando eu entrei, que até hoje eu assusto para confessar, eu sou conselheira de empresas e terceiro setor há 10 anos. E aí você entra numa associação, você fala assim, eu quero conhecer um conselheiro. Aí você fala assim, tem clube de futebol que tem 2.500 conselheiros, tem clube de futebol que são 300, 320, 350. Eu estava propondo esses dias para parar de chamar de conselheiro. Porque a função estruturante de um conselheiro, ela é cuidar desses princípios de sustentabilidade de uma organização. Então, é mais para os princípios e menos para os modelos. São os eleitores, né? Na verdade, são os eleitores. Os conchavos, né? Você conchava aqui, você conchava ali, você troca todo mundo. É desafiante. E só para fazer aqui, né? Eu acho que quem está no futebol tem essa visão. A revolução do futebol espanhol, que tem 2012 ali, que não tem 15 anos, ela parte de princípios de governança, de controle financeiro, de desenho de estratégia e de fair play. Então, isso é gestão. E os dois maiores não vieram para o modelo de clube privado. Mas existe uma estratégia também que, se eu te disser, falta no nosso país total, que é uma estratégia de futebol de país. Que vem pela Liga, que é uma grande esperança minha, pelo menos, de fazer essa gestão daqui do alto e colocar esses princípios, seja no modelo acionário que o clube tiver inserido. Eu depois quero retomar esse tema com o Alex, mas antes eu quero retornar no aspecto político, que a Elô mencionou na apresentação e o Alex já chegou a comentar também. A Portuguesa enfrentou alguns desafios durante a aprovação da SAF. O Conselho de Orientação e Fiscalização chegou a fazer ressalvas ao acordo e tudo mais. Quão desafiador é chegar em um clube, em um modelo de associação e ultrapassar esses elementos políticos, esses elementos culturais do próprio clube quando você chega como investidor? É um desafio, né? Você tem que chegar numa associação, convencê-los através de uma negociação longa e muito difícil, que a salvação, entre aspas, eles não morrerem, porque a gente tem que lembrar, quando a gente chega na Portuguesa, a Portuguesa está completamente falida, provavelmente pronta para fechar as portas, não tinha jogadores suficientes para disputar o Campeonato Paulista, as contas bloqueadas, o estádio Canindé ainda leilão para pagar a dívida trabalhista, ou seja, não tinha muita solução, né? Mas mesmo assim, você tem que, parece óbvio, né? As pessoas vão falar, bom, mas então por que eles não fazem? Porque é muito complicado para quem está no clube, literalmente os conselheiros, as gerações, avô, o filho, o neto, estão lá, de repente chegar e falar, não, tem outra pessoa que não tem nada a ver com essa história, que vai cuidar do que a gente considera o nosso maior ativo, que é o futebol, que é a nossa paixão. Então é muito difícil você convencer essas pessoas que você vai fazer isso pelo bem do clube, dos torcedores, deles próprios, inclusive, né? Então, esse eu acho que foi o grande desafio. Não foi fácil, foi uma negociação bastante longa, mas a gente conseguiu, dessa forma, equacionar alguns problemas que eles tinham, né? Vamos lembrar que a Portuguesa tinha 560 milhões de reais de dívida, né? Mais de R$500 bilhão de dívida, que a gente fez uma renegociação para poder pagar essa dívida, uma dívida histórica da Portuguesa. A reforma, né, total do Canindé, que vai vir um estádio novo, moderno, numa localização fantástica. Eles vão ganhar também um novo clube social, onde eles vão poder ter os esportes que eles praticam, fazer todas as coisas que eles fazem lá. Então, é uma passagem, digamos assim, de um momento péssimo, onde você está basicamente na UTI, para um momento onde você sai da UTI, se recupera e vai ter a vida normal que segue, né? É isso. Esse é a grande diferença. Só colocar uma pimentinha também aqui. Na realidade, eu trabalho como advisor da Álvares e Marçal, fazendo esses processos, né, de SAF. Vamos voltar na complexidade das associações, como o Alex falou muito bem.
o primeiro caminho, quando um clube vai transformar de associação para SAF, é a mudança do estatuto. E o estatuto só muda, vou tornar mais divertido, com essa galera assinando. Depende do que está escrito no estatuto, você precisa de maioria, você precisa de 60%, enfim, cada estatuto, né, tá ali. Então, o primeiro processo, muitas vezes, num clube... muitas vezes em um clube, não, na grande maioria dos clubes, é esse processo que o Alex trouxe. É um processo, às vezes, a gente tem projetos que a gente faz letramento para mostrar, para falar de viabilidade, sustentabilidade, futuro. Então, tem todo um processo. E voltando numa frase aqui que eu trouxe, a questão de cultura, tem outra coisa importante, porque tem gente que está nesse conselho, como o Alex falou, que é o pai... Às vezes, e muitos, não vou citar nomes, são pessoas que só têm aquilo para fazer na vida. A maioria, né? A imensa maioria. Só tem aquilo. Aquilo sabe, quando você tem uma ocupação, e ocupação é você é conselheiro do Clube X. Então, não é um processo fácil, mas é um processo que a gente experimenta que quanto mais transparência, inclusive nos objetivos de quem compra, quanto tempo vai demorar, o que vai ser feito. E tem, sem citar, tem SAF, tem algumas, mas tem uma especial no Brasil que a gente tem que olhar. Essa SAF são de investidores externos. Quem é dono pode vir, e o objetivo estratégico de quem comprou é gerar talento naquela bandeira, pegar aquele talento e ir para o exterior fazer dinheiro. Então, a gente também, assim, no processo de uma SAF, a gente tem que ser pragmático, porque ficamos nós, torcedores, ai meu Deus, cadê meu ídolo, né? E o objetivo pode ser estruturar a geração de talentos, que o Brasil continua sendo um celeiro. Então, daí que volta. Quem está te comprando, quem está adquirindo parte da sua SAF, se você não olhar o objetivo, depois tem uma desestruturação e um descompasso com os próprios torcedores. Não, eu queria só adicionar uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo ter em mente. Quando a gente chega na Portuguesa, não é que você senta lá com o presidente da Portuguesa, faz um pix e está tudo resolvido. A gente teve que aprovar a SAF em todas as instâncias da Portuguesa através de votação. Então você vai para o Conselho Deliberativo, que tem que aprovar, são 200 membros que tem que votar. Você tem que ser aprovado pelo comitê, o comitê fiscal, né? Você tem que ser aprovado pela associação dos sócios, que é a Assembleia Geral dos Sócios. Então você teve que aprovar isso em 3 instâncias através de votação. Então não é um processo simplesmente de chegar, negociar, sentar e acabou. Você tem um trabalho político que tem que ter feito de convencimento para que as pessoas votem para que você assuma, digamos assim, o tesouro deles, né, que é o futebol. Elo, eu sei que você próprio adiantou que você já conseguiu acessar algumas informações sobre como que a reforma tributária vai impactar, no fim das contas, esses clubes empresa ou se não as próprias associações, né? Você pode dar para a gente uma cor do que a gente pode esperar após a reforma tributária para as SAFs, para os clubes que são associações? Esse é um ponto extremamente importante. Acho que todos nós estamos de olho que vem da reforma tributária e a implicação dela para todas as indústrias. No futebol específico, a gente começou, né, estudos, cito aqui os últimos números, estava falando da Álvares e Marçal, existe uma área dedicada à reforma tributária, à tributação. Então, os primeiros estudos já começaram a sair alguns números. A sociedade, enquanto uma sociedade anônima, né, ela paga todos os tributos, né, de uma sociedade anônima, quando foi criada do futebol, hoje, quando você faz a constituição da SAF, os impostos de uma limitada, né, que nós estamos falando, dependendo do regime ali, desde simples até a alíquota completa, 16, 9, 12, 27, aí, enfim.
Na Sociedade Anônima do Futebol, hoje, enquanto uma associação não paga a maioria desses tributos, né, uma associação é isenta, que era um dos motivos que se justificava ou não ficar dentro de uma associação, quando você passa para uma SAF, você passa a pagar de cara 5% sobre os diversos e a maioria dos impostos incidentes, e depois de 5 anos na constituição das SAFs, você passa a pagar 4%, mas com a transação de jogadores incluídas. Nos 5 primeiros anos, a Constituição você fazia menos essa folha para aquisição. Só que com a reforma tributária, a partir de 2027, as SAFs passam a 4,2%, aí não tem mais esse prazo, a reforma vai colocar 2027, as SAFs vão passar a pagar 4,2% e ela chega em 2033, né, como a reforma escalona para as várias indústrias, a 8,5%. Aí você pergunta, você vai ser um clube empresa, mas uma limitada ou uma SA, você vai chegar naquela alíquota de 28%. Então, os clubes começaram também a olhar mais estrategicamente a sua decisão de modelo. Aqui eu posso falar publicamente, porque o André Rocha, no Game Changers, vocês podem ver acessando o código, ele diz que hoje, como modelo mundial do Red Bull, são empresas limitadas, são clubes e empresas, eles ainda não, né, SAF ainda não está na decisão. Ele falou, ó, eu deixo no Red Bull hoje 50 milhões na mesa por não ser SAF. E agora com a reforma tributária, só para a gente fechar, então, quem for só SA e limitada vai para os 28 versus 8,5. Só que as SAFs, lembrando, elas passam a poder creditar da compra, né, que hoje não acredita uma associação da compra de jogadores. E das associações a gente está estudando, quem quiser saber mais, o Patrick está até aqui, é um estudo, porque a lei tem ainda algumas discussões de interpretação, mas tem umas instruções que vai a 28 com 60% de desconto por ser futebol. Então a associação, a grande mensagem é sim, vai ter impacto, sim, vai subir para o futebol como um todo, e sim, a discussão de sustentabilidade, boa gestão de governança, controle de custos fica ainda mais importante, porque vem por aí um desafio para o futebol brasileiro versus o mundial, que na minha visão é o que eu mais olho. Não é clube-clube, o que é o futebol brasileiro, o que é a nossa indústria, olhando para fora. Alex, a gente está estourando um tempo, eu queria deixar uma última pergunta e já abrir o espaço para a sua despedida, uma breve despedida, tanto sua quanto da Elo depois. A Tauá olha para possibilidades novas de investimento, como que vocês vão se movimentar agora? Existe uma perspectiva de continuar investindo no mercado de futebol? Olha, a Tauá tá olhando para tudo que é oportunidade, mas eu te diria que hoje o trabalho que a gente tem na Portuguesa é gigantesco. Então sobra pouco tempo para olhar outras coisas, mas a gente está sempre abertos a oportunidades. Eu queria só dizer uma coisinha aqui para todo mundo, para vocês entenderem que o futebol tem uma diferença com todas as indústrias que vocês talvez conheçam. De segunda a sexta-feira, o que a gente faz é igual qualquer outra empresa faz. Tocamos tudo igual, marketing, financeiro, tudo. O problema é que no sábado tem um jogo de futebol. E esse jogo de futebol muda a nossa vida para os próximos 7 dias, para o bem ou para o mal. E aí você tem que sempre ficar revendo o que você está fazendo, porque a pressão da mídia é brutal, uma coisa que nossa indústria tem, que as indústrias onde vocês estão não têm. A gente tem uma mídia, eu diria, diária e que está sempre olhando, pronta para apontar erros, pronta para ver o que está errado. Então você tem uma gestão quase que semanal, né? Quanto mais você vai ganhando o jogo, mais tranquila está a sua vida. Quanto mais você vai perdendo o jogo, piora bastante a sua vida. Do meu lado, super agradecer a mediação, super agradecer a equipe do Game Changers a estar aqui com você.
E eu sou uma eterna apaixonada de que a profissionalização, a sustentabilidade do futebol, ela passa necessariamente por a gente ter um plano de longo prazo, seguir uma estratégia, seguir as questões com esse desafio enorme, mas vem muita coisa boa por aí. E a minha paixão é que a gente volte ao lugar de melhor futebol do mundo, mas citando um autor que eu adoro, Ferran Soriano, a bola não entra por acaso. Então, o meu lugar é que essas discussões tomem conta da gente olhar que precisa preparar talento com formação integral, não é só explorar, achar a mina de ouro, que a gente precisa olhar para os clubes profissionais e a gente olhar. E eu deixo uma última palavra, que vocês falaram, aliás, precisa ficar duas coisas, vocês acessarem o QR Code, porque o Game Changer está incrível, e o segundo, vocês saírem daqui com a palavra competição. Se no futebol a gente não acelerar na visão de que fora do campo a gente coopera e dentro a gente compete, a gente vai a sustentabilidade eu tenho as minhas dúvidas. Então, super obrigada. Vários amigos que estão aqui. Tem muita gente boa transformando o futebol, que vem mudando para melhor nos últimos anos. Obrigada, Yuri. Obrigado, XP Infomoney. Obrigado, Elô. Obrigado, Alex. Obrigado, pessoal que acompanhou. Reforço o pedido do Elô. Acessem o QR Code. Vocês vão ver um pouco mais do Elô se vocês acessarem, porque vocês vão entrar na playlist do Game Changers. Exatamente. E boa tarde e ótimas palestras para vocês até o fim do dia.